Meus amados irmãos, eu os convido a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. São palavras de Jesus no Sermão do Monte. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Santo e amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, ó Pai, ajuda-nos a entender esta palavra e a colocá-la em prática em nossa vida. Senhor, abençoe os pais com seus pequeninos, ajuda-os nesse instante, ó Pai, para que eles consigam não só prestar atenção, mas também o teu Espírito os ajude a aquietarem seus pequeninos. Também ajuda os nossos adolescentes, os pré-adolescentes, os jovens, a se manterem focados, ó Deus, na palavra, assim como os adultos, ó Deus, e todos nós que estamos aqui. Aquieta a nossa mente, o nosso corpo, os nossos olhos, os nossos lábios, e o nosso coração diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se alguém lhe perguntasse o que significa ser um cristão, o que você diria? Em poucas palavras, o que você diria que é um cristão? Meus irmãos, como é fácil confundir religiosidade com seguir a Jesus. Como é fácil. Alguém pode ser temente a Deus e não ser um seguidor de Jesus. Entre tantos casos, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, o centurião Cornélio, que era um homem temente a Deus, mas que não era seguidor de Jesus, até o apóstolo Pedro ir à sua casa e pregar-lhe o Evangelho. Foi quando ele recebeu o Espírito Santo e foi convertido ao Senhor Jesus Cristo. Em Atos, no capítulo 16, nós temos a história de Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. A Bíblia Sagrada diz que esta mulher também era temente a Deus, mas não era seguidora de Jesus, até ouvir a pregação do apóstolo Paulo e de Silas, que estavam ali nos arredores, pregando a palavra de Deus. Meus irmãos, depois que o pecado entrou no mundo, instalou-se um grande vazio no coração do homem. E esse vazio, o homem tem tentado preenchê-lo de todas as maneiras, inclusive com religião. Aliás, uma das coisas que mais o ser humano tenta preencher o vazio desse coração é com a religião. Nos dias do Senhor Jesus Cristo, não faltava religião. Os romanos tinham suas religiões, os gregos tinham as suas religiões, os povos bárbaros tinham as suas religiões, os judeus tinham a sua religião. E era, inclusive, uma religião muito bem estruturada. Tinham os sacerdotes, tinham
pelo menos 3 grupos religiosos muito bem representativos naquela sociedade, que eram os fariseus, os saduceus e os essênios. Eram grupos religiosos e políticos também daquela época. E tinha também os doutores da lei, chamado de escribas. Os serviços religiosos tradicionais aconteciam no templo de Jerusalém. Ali eram feitos os sacrifícios, mas também havia sinagogas espalhadas por toda a Palestina. E estas sinagogas foram fundadas quando os judeus foram levados em cativeiro para a Babilônia, para que eles pudessem continuar exercendo a sua religião e ensinando esta religião aos seus filhos. E quando Jesus ele começa a ensinar, o que fica bastante claro é que havia uma grande diferença entre o seu ensino e o ensino daquela religião mais específica, para não falar de todas as religiões. Uma grande diferença entre o ensino de Jesus e o ensino dos religiosos de sua época. E o que acontecia? Por aprenderem errado, o povo ia de maneira errada. Mas esse problema não era dos dias de Jesus, era um problema antigo. No livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Quer dizer, irmãos, o problema não era a falta de sacerdotes, não era a falta de religiões. A terra estava cheia de religião, estava cheia de sacerdote. E apesar disso, o povo estava morrendo às mínguas espiritualmente, achando que ser um bom religioso, cumprir rituais religiosos, ir para um templo, fazer um ritual de adoração, tudo estava certo. Deus estava feliz, porque as velas estavam sendo acesas, os sacrifícios estavam acontecendo, as pessoas estavam dando suas ofertas, e tudo corria de acordo com o que a religião determinava. Mas o coração desse povo estava cada vez mais longe de Deus. Meus amados irmãos, o que não falta no nosso país é religião. O que não falta no nosso país é templo religioso. Aqui na nossa cidade tem um determinado lugar, na nossa cidade, que até o povo diz, tem um igrejódromo lá. De tanto templo que tem um atrás do outro, lá na Avenida Mirassolândia. É tanto templo que existe, que você vê que não falta religião. Eu saí, até o pessoal brincou comigo, né? Eu morava num prédio, tinha um templo do lado do prédio. Eu mudei para outra rua, outro prédio, tem um templo do lado do meu prédio, né? Não falta templo, não falta religião, não falta. Não faltam igrejas evangélicas, não faltam igrejas católicas, não faltam templos espíritas, casas espíritas, né, centros espíritas, não faltam centros de macumba, não falta religião no nosso país. Tem muita religião. O que falta, então, para o nosso país? Falta Cristo no coração das pessoas. Há muita religião na mente e no coração das pessoas, mas pouco Cristo. Muitos religiosos, poucos cristãos, seguidores de Cristo. É por isso que o cristianismo, dizem que o Brasil é o maior país cristão do mundo. Maior país cristão do mundo. E esse cristianismo influencia tão pouco a nossa sociedade, o nosso povo, porque ele é muito diferente de Cristo. Ele é mais uma religião cristã,
e não de fato um cristianismo de discípulos de Cristo. E aí Jesus Cristo vai mostrar, meus irmãos, que o ensino errado leva a um modo de vida errado. No versículo 43 ele diz: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Onde está isso na Bíblia? Em nenhum lugar. Mas os homens da religião ensinavam assim. Não tinha isso. Mas eles ensinavam que a Bíblia dizia isso. E o povo cria. Porque eram os sacerdotes que estavam dizendo. Eram os sacerdotes que estavam ensinando o povo. Então, o ensino que recebiam, levava aquele povo a uma vida sectária, onde eles começaram a formar grupos religiosos, o grupo A, o grupo B e o grupo C. Só que o grupo A não se dava com o B, porque o A pensava de uma maneira, o B pensava de outra maneira, então eles nem se conversavam, nem se olhavam no rosto. Porque um cria de certa maneira, o outro cria de outra maneira, o outro por causa de uma vírgula. Era assim. Sectários. Se afastavam uns dos outros. E com este ensino, eles alimentavam ainda mais ódio no coração com aqueles que pensavam diferente deles. Mesmo que fossem religiosos também e dissessem adorar a Deus. E eles não reconheciam aqueles que não fossem da sua própria comunidade. Se não for da minha comunidade, então não serve, não é crente, não é cristão, não é. Se não for da minha igreja, não serve. E aí eles julgavam outros seres humanos que foram criados também à imagem e semelhança de Deus, que são alvos da graça maravilhosa de Deus, da misericórdia de Deus, todo santo dia. Todo santo dia, por quê? Porque quando você acorda pela manhã, você abre os seus olhos e você vê lá fora que o sol nasceu de novo. É porque Deus fez nascer o seu sol sobre maus e bons. Deus não faz essa distinção, sabe? Ele não faz. Você é de que igreja mesmo? Então vou fazer o sol nascer sobre você. Bom, você não é dessa igreja, então chuva. Você já imaginou? Raio que o parta. Você já imaginou? Né? Você não é, então vai acontecer isso. Meus amados irmãos, esse ensinamento era errado. Produzia na vida das pessoas um amor mesquinho, um amor condicional, uma deturpação do amor de Deus. Isso não tinha nada a ver com Deus. Verso 45, por favor. Diz assim: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Deus é bom. Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata bem a todos, sem distinção alguma, até os inimigos dele. Até os ateus, Deus trata bem. Aqueles que não creem nele, até aqueles que zombam dele, ele trata bem. Até aqueles que escarnecem dele, ele trata bem. E queridos irmãos, ainda que os mestres da lei e os sacerdotes fossem os principais responsáveis pelo ensino da palavra do Senhor àquele povo, ainda assim aquele povo era indesculpável. Indesculpável. Por quê? Porque eles tinham condições de pensar. Eles tinham condições de pensar e de tomarem decisões por si próprios. Da mesma maneira somos nós. Todos nós temos uma Bíblia em casa. Todos nós somos capazes de ler. E se não somos capazes de ler, hoje tem até Bíblia em CD que você compra de alguma maneira ali, você ouve. Se você não consegue ler, alguém lê para você. Então todos nós somos capazes de orar e pedir a Deus: Senhor, eu quero entender as Escrituras. Eu quero compreender o que o Senhor está dizendo. Não há desculpa para nós. Num país como o nosso, só os índios
que ainda não foram alcançados, lá no meio da floresta amazônica, tribos não alcançadas, que podem dizer: nós não temos culpa, porque o evangelho não chegou até eles. Mas o evangelho é pregado no rádio, o evangelho é pregado na televisão. Mal ou bem, estão falando alguma coisa de Deus. E o que é que nós deveríamos de fazer? Ser como os crentes de Bereia. Vamos ver se o que está sendo dito está de acordo com a palavra de Deus. Porque não adianta apenas dizer: eu não concordo com isso, eu não concordo com aquele, eu não concordo, mas e você? Como é que está a sua vida diante de Deus? Aquelas pessoas se escondiam atrás da sua religião, atrás dos seus próprios conceitos, para justificarem a falta de amor, a falta de compaixão e a falta de bondade delas. Mas quando nós olhamos para esse ensino de Jesus, a gente pergunta o seguinte: será que o único intuito de Jesus era desmascarar a falsa religiosidade que as pessoas estavam vivendo? Eu creio que não, porque Jesus, ele não é desse tipo. Ele não é do tipo que simplesmente aponta o erro pela alegria de mostrar que o outro está errado, ele está certo. Jesus não critica por criticar. Jesus, assim como a palavra de Deus, ela corrige, ela exorta, ela repreende e ela ensina. O propósito de Jesus em apontar um erro é para desviar a pessoa de continuar andando no erro. Não é simplesmente para dizer: você está errado, caçoar da pessoa, zombar da pessoa, mas ele continuar vivendo no erro. Porque isso às vezes pode acontecer conosco. Nós dizermos que o outro está errado em A, B e C. E nós estamos certos em A, B e C. Mas nós podemos estar errados no D, o E e o F. Então, corremos o risco de ver o cisco no olho do outro e não vermos a trave no nosso próprio olho. É que Jesus Cristo ensina aqui no Sermão do Monte. Isso ele ensina. Então o ensino de Jesus, ele visava aqueles que queriam segui-lo. Capítulo número 5, versículo 1 e 2, você vai ver assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, 5, 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Seus discípulos aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo... Havia uma multidão, mas Jesus começou a ensinar os seus discípulos, aqueles que se aproximaram dele e que queriam de fato segui-lo. É para estes o ensino de Jesus, não é para todos, mas para aqueles que querem segui-lo. Eu pergunto para você: você deseja seguir Jesus? Você deseja conhecer o que Jesus ensina mesmo na sua palavra? Se você deseja, esse ensino é para você e para mim. Mas para quem não deseja, esse ensino não tem sentido algum. Fique com a sua religião, fique com a sua maneira de viver. Mas se você deseja seguir a Jesus, esse ensino é para você. A primeira coisa que nós aprendemos nesse pequeno trecho aqui com Jesus, é que Jesus ensina que não importa o que os outros digam e ensinam, se você deseja segui-lo, você precisa ouvi-lo. Se você deseja seguir a Jesus, você deve considerar seriamente o que Jesus diz. Jesus não está desprezando o que os outros ensinaram. Nem mesmo Jesus está dizendo que nós devemos ignorar tudo que se ensina. O que Jesus está dizendo é que quando o ensino dele confronta-se com o ensino de outro, e há uma diferença gritante entre o que Jesus ensina e o que o outro ensina, Jesus diz: se você quiser me seguir, você deve me ouvir. Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Com qual ensino você fica? O ensino de Jesus ou o ensino de outros? Meus amados irmãos, todos nós estamos seguindo alguém. Todos nós. Não pense que você é original.
Eu sou original, eu sigo só a mim mesmo, ninguém influencia a minha vida. Não existe isso. Não existe isso. Todos nós estamos seguindo alguém. Pode ser o ensino dos nossos pais, pode ser o que a namorada ou namorado pensa, pode ser do professor na escola, pode ser de um grande pensador da história, pode ser de alguns amigos que pensam de determinada maneira, pode ser um artista que você admira muito. Mas Jesus vai dizer: se você quer ser meu discípulo, você terá que me ouvir. Você terá que confrontar esses ensinos. E você vai ter que fazer uma escolha. Ou você me segue, ou você segue tudo o que estão dizendo aí. Em João, no capítulo 10, versículo 27, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. No capítulo 10 de João, versículo 16, Jesus diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Querido irmão, você que me ouve, eu quero dizer que você pode ser um bom religioso. Você pode até ser uma pessoa temente a Deus. Você pode ser um simpatizante do Evangelho. Mas se você não segue a voz de Cristo, se você não segue a voz de Cristo, você não é discípulo de Jesus Cristo. Só existe uma maneira de você se tornar discípulo de Jesus. É você ouvir a voz dele e você seguir o que ele diz. Porque ser cristão, ser discípulo de Jesus Cristo, é ser alguém comprometido com a voz de Jesus, com aquilo que a palavra de Deus ensina. Se não estiver de acordo com a palavra, não importa quem diga. Porque a palavra de Jesus é que pesa para o discípulo de Jesus. Ponto final. Segundo ensino que Jesus tem aqui. Jesus ensina que o discípulo comprometido com a sua palavra tem sua vida transformada e identificada com a vida do seu Pai. Versículos 44 e 45, mais uma vez. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Só até aí. Amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, aqueles homens se diziam filhos de Deus, mas as obras deles os denunciavam como gente que não era filho de Deus. Esse era o problema. Meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada ensina que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Então a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de tratar as pessoas, revela se nós amamos ou não amamos a Deus. Porque Deus não faz acepção de pessoas, e esse mesmo Deus, Ele diz assim em sua palavra. Ele diz: como que eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, e não amar o meu próximo a quem eu vejo? Como eu posso dizer que a palavra de Deus permanece no meu coração, e eu fechar o meu coração a alguém que é necessitado, que necessita de uma ajuda, e eu fecho o coração para essa pessoa? Eu não me pareço com Deus. Porque não é assim que Deus age. Queridos irmãos, o amor de Deus muda a vida daquele que anda com Ele. Se você anda com Jesus, sua vida vai ser transformada por Jesus. Porque é impossível você ver a vida de Jesus, andar com Jesus e não ser transformado por Ele. Não tem como. Olha o que Jesus diz, versículos 46 e 47. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão?
até os publicanos fazem isso. Sabe por que Jesus está dizendo? Porque o publicano, ele fazia tudo por interesse. Porque o que era um publicano? Era um cobrador de impostos. O publicano, ele não fazia nada de graça. Ele só fazia aquilo que traria benefício para ele. Então Jesus está dizendo assim: se vocês amam apenas quem ama vocês, o amor de vocês é interesseiro. Vocês não são diferentes dos publicanos. Os publicanos também agem assim. E ele diz mais: e se saudarem, paz do Senhor, irmão, apenas os seus irmãos? Ou naqueles dias, Shalom Adonai, né, que era a paz do Senhor. Em hebraico, Shalom Adonai. E o outro devolvia para você, Adonai Shalom. Então, se você fazia isso, se um judeu, eu sou judeu, só faço para judeu. Daí passa um romano, eu nem olho na cara dele. Não dou a paz para ele. Não cumprimento, porque ele não é da minha... Jesus está dizendo: e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Aí Jesus diz: até os pagãos fazem isso. Quem são os pagãos? Pagão é uma pessoa que não crê, um ateu. Ele diz: até o ateu cumprimenta quem cumprimenta ele. Até o ateu faz isso. Então preste atenção. Não basta dizer eu sou filho de Deus. Nós precisamos dar provas. Nós precisamos dar provas. E mesmo nas coisas mais simples, num bom dia, num gesto de amor, num estender de uma mão, numa paz do Senhor, até nos mínimos gestos, nas coisas mais simples, Jesus está dizendo, uma pessoa necessitada, porque o próximo não precisa ser alguém que você conheça, não é isso que ensina as Escrituras? Quem é o meu próximo? Perguntaram. Um homem caiu do cavalo. Jesus conta lá o bom samaritano. Quem é o meu próximo? Jesus está dizendo que nas mínimas coisas que nós fazemos, não ajudar uma pessoa que eu não conheço, cumprimentar outra pessoa que eu também não é da minha família, eu não sei muito bem quem é, nesses pequenos detalhes. Alguns costumam às vezes dizer assim, até entre nós, né? Eu sou muito acanhado. Eu tenho vergonha, por isso que eu não cumprimento. Sabe qual é o problema nosso? É quando a gente é dirigido pelo eu. O discípulo de Jesus, ele não é mais dirigido pelo eu. O eu morre, Cristo aparece. O eu tem que morrer. Então, eu não cumprimento por causa que eu sou extrovertido. Mesmo se eu for introvertido, mas Deus trouxe aqui. Eu entendo como crente que sou em Cristo, que Cristo está em mim, Cristo está nele. Como dizia um pastor no passado que escreveu um livro, ele dizia assim: o Cristo que está em mim cumprimenta o Cristo que está em você. Porque nós somos corpo de Cristo, irmãos. O Jesus que habita em mim diz a paz ao Jesus que habita em você. Nós não somos ligados na mesma fé, o mesmo sangue não está sobre nós. Então o discípulo mortifica o eu, para que Jesus apareça. É isso que João Batista disse, convém que ele cresça. Vieram contar, olha, aquele homem lá que o Senhor batizou, ele está agora também batizando outros, aí estão seguindo ele. E pensavam que João Batista ia ficar chateado, triste, né? Com ciúmes. E João Batista falou: gente, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu quero que vocês estejam bem, que vocês caminhem com Cristo, que vocês estejam andando na presença do Senhor. Esse deve ser o desejo do coração de um cristão. Sabe, irmãos, a maior alegria que um verdadeiro cristão tem é que quando ele está trabalhando, ou lá na sua escola, onde ele estiver, ele está ali fazendo suas coisas como um bom cristão deve fazer, e alguém chega e pergunta para ele assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Você é cristão? Eu sou, por quê?
Porque eu tenho observado você. Eu tenho visto o jeito que você trabalha. Eu tenho visto o jeito que você trata as pessoas. Você é diferente. Você não é igual a todo mundo. Você trata bem todo mundo. Você não faz diferença entre pessoas. Você é diferente. O jeito de você se comportar, o jeito de você falar, o jeito de você agir. Meus irmãos, assim era Cristo. Quando os soldados do sumo sacerdote foram prender Jesus no Getsêmani, Judas, que traiu Jesus, havia feito um pacto com eles. Aquele a quem eu beijar na face, este é ele. Por quê? Porque Jesus era tão igual a todo mundo. Não pensa que Jesus vestia uma roupa diferente, né? Aquela roupa assim, chamativa, né? Eu sou Jesus, e tinha um Jotão lá né? SJ, Super Jesus, né? Aquela coisa ali, um turbante grandão na cabeça dele, um negócio assim diferente. Ele tinha olho azul enquanto todo mundo tinha olho cinza, claro. Não é nada disso. Jesus era igualzinho a todo mundo. Ele estava no meio de todo mundo. Mas ele era diferente no quê? Jesus era diferente no jeito de tratar as pessoas. A prostituta vinha a Jesus e ela podia se achegar a Cristo sem ter medo de ser condenada. A mulher adúltera foi trazida até Jesus e Jesus disse para ela: ninguém te condenou, eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Um leproso que ninguém se aproximava, que as pessoas jogavam pedra, se aproximava de Jesus e tinha coragem de se lançar aos pés de Jesus. E Jesus abraçar e levantar aquele homem: eu quero, fica curado. Meus irmãos, não importava quem fosse, enxergava em Jesus uma pessoa diferente. Não diferente porque era esquisito, porque tem gente que é diferente, mas é esquisito. Não era diferente por causa da roupa que vestia, por causa do corte de cabelo, por causa de qualquer coisa assim, para chamar atenção. Hoje as pessoas querem chamar muito atenção, e fazem isso, fazem aquilo, fazem cada coisa que você fala: meu Deus do céu. Às vezes a gente vê umas coisas, você está andando no shopping e fala: meu Deus do céu, de onde que planeta que veio? Porque choca. É um negócio de chocar, uma necessidade de chocar. Jesus não era assim. Ele era simples, humilde. Mas ele fazia grande diferença onde ele estava. Grande diferença. Queridos, em terceiro lugar, Jesus ensina que o discípulo faz da busca pela perfeição o alvo da sua vida. A busca pela perfeição, o alvo da sua vida. Versículo 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Meus amados irmãos, quem segue Jesus não pode fazer uma oração, por exemplo: Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. Não pode. É um pecado fazer uma oração assim. Por quê? Porque quem nasceu de novo teve os seus pecados cancelados lá na cruz do Calvário. Está escrito lá em Colossenses: toda a nossa dívida foi cancelada. Então como que eu posso ter multidão de pecados se Cristo já pagou toda a minha dívida? Não pode. A Bíblia Sagrada diz também que o cristão, ele não vive na prática de pecado. Está escrito lá em 1 João, no capítulo 5. Capítulo 3, capítulo 5, vai falar sobre isso. Ele não vive mais na prática de pecado. E quando ele peca, imediatamente ele confessa o seu pecado, crendo que Jesus é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificá-lo de toda injustiça. 1 João 1,9. Então não tem como ter multidão de pecados, ou viver uma vida de qualquer jeito. Não dá mais. Porque Cristo vive em mim. Como que Cristo vive em mim? Ele me puxa para o pecado.
Ou Cristo sai de mim, a hora que eu vou para lá, Cristo vai para cá. Não tem como. Agora preste atenção, essa perfeição não tem a ver com ficar olhando para os outros. Não tem a ver com se medir pelos outros. Eu até faço umas coisas erradas, mas aquele lá faz mais do que eu. Então eu sou melhor. Não. Não é se comparar aos outros. A perfeição tem a ver com para onde eu direciono os meus olhos. E o alvo estabelecido por Cristo aqui não é o outro, mas é o Pai. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Ele direciona os nossos olhos. Os nossos olhos estão para Deus. Então o objetivo da vida do cristão que é salvo em Jesus Cristo é fazer a vontade do Pai, porque esta era a vontade do Filho. Jesus falava: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Essa é a minha comida, agradar o Pai. Ele convive com todos, ele serve a todos, mas ele não é influenciado. Por isso Jesus Cristo, ele podia estar entre prostitutas, entre publicanos, ele poderia estar ali, mas ele não era igual a eles. Ele era diferente deles, e a diferença deles não estava em ele julgar aquelas pessoas, mas estava em ser luz para aquelas pessoas, a ponto daquelas pessoas, por estarem com Jesus, quererem mudar de vida. Mudar de vida. É o que nós falamos geralmente aqui, contamos aqui os casos do pastor Abelardo, que trabalha lá em Belo Horizonte com prostitutas e travestis. Ele vai lá no meio da zona do Meretrício, ele entra lá, ele continua sendo um cristão. Ele não vai lá para agir como aquelas pessoas agem, mas ele não vai lá para julgar aquelas pessoas. Ele vai lá para ser um instrumento de graça, de amor, de bondade, de compaixão, de misericórdia, para que aquelas pessoas possam ouvir o Evangelho de Cristo e serem transformadas em sua vida. Sabe qual é o grande problema do religioso? É que o religioso, ele fala uma coisa e ele faz outra. E ele vai para o meio das pessoas e ele é um camaleão. Se ele está com um crente, ele tenta agir como crente. Se ele está com outro, ele tenta agir igual o outro. Ele não tem personalidade. Jesus era Jesus onde ele ia. Ele não deixava a essência, ele não deixava de ser Jesus. Ele não tentava agradar as pessoas, ele agradava a Deus. Você pode estar com pessoas diferentes. Aliás, o crente deve ter amigos que não são crentes. O crente deve ter amigos que não são crentes, para que possa falar do amor de Deus a estas pessoas. Sabe qual é o problema disso? É que nós temos medo, às vezes. Porque nós não somos muito seguros da nossa fé. Não conhecemos direito a palavra de Deus. E por causa disso, o que acaba acontecendo? Nós somos influenciados ao invés de influenciar. Eu tenho um amigo espírita. Ele é o despachante que faz o documento do meu carro. Esses dias eu estive lá, porque a placa do meu carro, aquela questão de licenciamento, estive lá e tal. E ele fala para mim, ele sabe que eu sou pastor, ele fala: eu gosto quando você vem aqui. Você traz uma energia aqui dentro boa. E eu vou falar: não, esse negócio de energia não. Tá bom, energia boa, glória a Deus, né? O duro é se tivesse encrenca aqui, né? Daí, esses dias que eu passei lá, a Simone estava no carro, eu falei para ele: eu preciso ir rápido hoje, que eu estou levando minha esposa para o trabalho também. Ele falou: mas espera aí. Ele me deu um abraço. Ele falou: deixa eu abraçar um pouco mais para pegar mais energia boa. Vai, descarrega energia. Mas o que é que nós transmitimos às pessoas quando nós estamos com elas? O que é que elas veem em nós? O
que é que elas veem em nós? Meus amados irmãos, esse alvo estabelecido por Cristo para o discípulo faz com que o discípulo seja a pessoa mais profundamente consciente de si mesma, dos seus pecados, até onde, ela sabe até onde ela vai. Ela sabe das suas fraquezas, ela não brinca com determinadas coisas. Ela sabe da sua incapacidade de ser o que Deus quer que ela seja. Então ela se entrega completamente a Cristo. Ela se entrega, porque ela sabe que a sua condição espiritual é nula. Ela não tem nada a oferecer. E aí ela confia na graça de Deus. Ela confia inteiramente no sacrifício redentor de Cristo em seu favor. Ser discípulo de Jesus é estar escondido nele. Quando uma criança pequena, ela sente medo de alguma coisa, ela corre para onde está o pai e abraça a perna do pai. Ela quase quer entrar dentro do pai, para se esconder onde o pai está, para que o pai a proteja, o pai a cubra, quanto a alguma coisa que está querendo atormentá-la, causar medo. Queridos, o cristão, discípulo de Jesus, ele sabe que ele não é forte. Ele sabe que ele é pecador. Ele sabe que ele é pequeno. Ele sabe que ele não tem o que oferecer. Então ele corre para baixo da graça do Senhor. Jesus disse a Jerusalém: quantas vezes eu quis ajuntá-los debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos, e vós não o quisestes. Quantas e quantas vezes Jesus Cristo tem dito a nós: venham a mim. Mas nós, às vezes, queremos continuar vivendo do nosso próprio jeito, na nossa religiosidade. Ser discípulo de Jesus é agarrar-se à perfeição de Jesus. É agarrar-se não à sua própria santidade, mas à santidade de Jesus, ao amor de Jesus, ao perdão de Jesus. Porque só assim o discípulo, ele estará preparado por Cristo para poder amar e servir aos outros. Eu quero concluir a mensagem desta noite dizendo: você pode ser um bom religioso, existem muitos bons religiosos. Você pode ser uma pessoa temente a Deus, existem muitas pessoas tementes a Deus, mas você pode, talvez, não ser um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é alguém que está comprometido integralmente com a voz de Cristo. O que ele disse? O que Jesus fala sobre isso? O que a Bíblia ensina sobre isso? É isso que importa para mim. O discípulo de Jesus busca viver uma vida identificada com Deus, não com o mundo, mas com Deus. Eu quero me parecer cada vez mais com Cristo, não com o mundo. E terceiro e último lugar, o discípulo de Jesus faz de Cristo, da perfeição de Cristo, o grande alvo da sua vida, da sua busca. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos correr para Cristo, dizer: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu não quero ser religioso apenas, eu não quero ser temente a Deus apenas, eu quero ser um discípulo Teu. Faz de mim, Senhor, um discípulo Teu. Vamos orar, queridos.